Já faz um tempo que alguns de vocês que estão no barco voltaram a remar. O céu continua ainda um pouco escuro e mas pelo menos a chuva passou. O mar pode até estar agitado ou não, porque não está importando para a maioria de vocês. É como se vocês estivessem ali apenas alguns remando, meio que entrando no modo automático, enquanto continua pensativo. O Érico ainda mexe em alguns instrumentos de navegação, mas tudo de uma forma lenta, meio que não por estar fraco, mas é por não ter vontade mesmo. Praticamente todos vocês estão assim, depois do que aconteceu. E o Érico vai ali calculando, enquanto vai anoitecendo, olhando um pouquinho para as estrelas, se baseando em alguns rabiscos que ele tem, mas sem falar nada. Vocês, um momento ou outro, acabam percebendo que ficaram sem água. Não tem mais nenhuma água para vocês beberem, mas também não parece estar importando tanto. Vocês jogadores, vocês que restaram, como vocês estão se sentindo? Inquieto. Ah, putz, é uma mistura de raiva com o Njord e tristeza comigo, porque eu era o líder no momento. E pouco a pouco, enquanto vocês vão indo, possivelmente todo mundo aí meio que reduziu um pouco a velocidade nos remos, já que estão sem vontade, correto? Sim. E vocês continuam remando, mas infelizmente, como já foi dito diversas vezes, o mar é muito pior do que sempre parece. E mesmo com toda essa sensação de vocês, ele não para. Eu quero que alguém gire pra mim um dado D10. Mas, velho. E eu D10, vou deixa eu jogar. jogar o do Érico para ver se ele conseguiu. Ok, ele sabe o caminho. 9. Existem certas situações aqui na tabela de vocês que não pode mais sair, tá? Só lembrando isso pra vocês. Mas você retirou 9. E nesse dia inteiro, nada demais ocorre. Você pensa, por que isso não poderia ter sido ontem? Por que o céu não poderia ter se acalmado ontem? E o dia inteiro praticamente vocês vão seguindo, com praticamente nenhum de vocês falando qualquer coisa. E vocês começam a perceber, começam a bater um pouco de sede. Mas a água se foi. A única água que tem aí ao redor é a pouca água que incha a madeira do barco de vocês. Mas que vocês tiveram que, às pressas, jogar baldes e baldes de água ainda no caminho, né? Meio que também nessa situação automática, porque diversos furos foram criados no barco com a frente dele, onde você está aí, né? Que acho que você já nem está aí, já deve ter se movido tanto.
a frente dele que quase tomba para frente e se desconecta do resto do barco. Uma grande rachadura que segue dos dois lados e até de certo ponto se conecta, mas não o suficiente para cair de vez. Mas a água que vocês têm é a do mar, né? Que vocês sabem que não devem consumir. Então, lentamente, vocês continuam a remar. É de manhã, depois começa a ficar de tarde. Pouco a pouco entardece, mas começa a anoitecer. E mais uma vez, como se fosse um ciclo de tristeza, vocês passam o dia inteiro praticamente sem conversar. O Érico, ele vai só mexendo novamente, mas vê que continuou no caminho certo. Possivelmente já não há mais nada a temer. Njord deve ter feito tudo o que podia. Gira mais um D6, mais um D10. 10. 8. Ok. 8. Vocês ainda no caminho são um pouco puxados por uma corrente marítima, que mexe um pouco nas velas de vocês e tenta tirá-los do caminho. Mas vamos ver o que Érico fez nessa situação. Mesmo abatido, ele não deixou de guiar o barco da forma que deveria. E sem muita dificuldade vocês superam toda essa corrente. Seguem pela noite. Acho que a maioria de vocês, tanto no dia passado quanto hoje, descansaram e dormiram, não é? Uhum. Sim. Então, podem ter feito a sua cura total do dia passado e de hoje, mas eu teria que jogar ainda 2 testes depois disso contra o frio que vocês sofreram. Só pra avisar, tá muito, mas muito mais gelado do que em qualquer momento durante toda essa viagem. Vocês sabem que falta um pouco tempo para realmente vocês poderem anunciar como chegamos no inverno. Vocês fizeram as curas, as 2 curas? Sim. Agora eu quero 2 testes para vocês de vigor. Os 2 eu jogo com vazio. Ok. Você ainda tem pontos? Ah, você dormiu. Ok, É. beleza. Não, você dormiu, tá certo. Ok. Fora o Arik no primeiro dia, vocês falham. No primeiro dia vocês receberam isso de dano. E no segundo dia vocês receberam isto de dano. É um frio mortal. E eu não vou ficar dando os danos. Pode falar? Pode reduzir com vazio o segundo, o último que saiu? Pode, tanto o primeiro quanto o segundo, porque no dia vocês tinham pontos pra isso. No primeiro não. Ok. No primeiro não tinha, porque foi durante a noite que vocês sofreram isso enquanto estavam dormindo. Mas no segundo pode. 13. 3 de dano. Ok. Importante dizer, eu não vou dar o dano na maioria dos bots, na maioria dos NPCs, porque todos eles resistem. Tipo, resistem que eu falo, eles não vão morrer desse dano. Só o Hugo, que ficou com exatos 0 de vida. Ele não morre, mas ele foi o que passou mais mal. Isso com as 2 curas dele. O Hugo praticamente vocês veem ele congelando todos os dias que passam.
Eu vou ver como é que ele tá. Ok. Ele tá. Ele tá todo coberto, ele não tá mais remando. Ele tá muito tremendo de frio. Você vê que o corpo dele parece estar tentando aquecer. Tenta entrar em um estado de febre, mas não tá funcionando. E ele tá passando muito mal. Dagmar, E ela vai. E eu posso fazer algumas coisas pra ele com o que você comprou. isso. Devemos ter alguns kits ainda. Ok, ela vai usar um dos usos dos kits de vocês para ajudá-lo. Recupera 7 de vida. Opa, eu sem querer aumentei a vida dele de outra forma. Então tá, ela ajuda ele, dá algumas coisas pra ele comer, pra ver se ele pelo menos resiste. Mas o frio é letal e você sabe que mais uma noite vocês não aguentariam. Mais uma noite vocês não vão aguentar, na verdade. E então, o Érico fala pra você: Ignar, Ignar, Pode falar. estamos chegando. E ele aponta assim, meio que você vê algumas rochas maiores, um pouco mais ao longe. E ele vai falar: com essa localização consigo entender onde estamos já. Estamos bem perto. Chegaremos já. Então, Finalmente. vocês pouco a pouco vão vendo. Eu vou só puxar pro mapa mundi para vocês poderem ver. Peraí que eu perdi onde tá o mapa mundi. Vocês conseguem ver terra. Vocês navegam por mais um tempo, passam pelas rochas de uma ilha e continuam seguindo. Em uma parte um pouco mais estreita, mas ainda muito, tipo, estreita comparada ao mar Báltico, mas ainda muito ampla, né? Vocês vão seguindo, vem várias locais portuários no caminho e ao longe vem Helsingborg. E pouco a pouco vão chegando lá. Vocês então começam a atracar o navio. E várias pessoas começam a chegar perto de onde vocês estão. Mas assim que vocês começam a chegar, vocês só lembram de mais uma coisa. Daquele que ajudou vocês a chegar até aí. Mas que ao mesmo tempo não chegou com vocês como deveria ter sido. E é possivelmente a primeira vez que vocês percebem novamente de uma forma mais forte do que esse modo automático de vocês, de que o Odger já não está mais com vocês. Então algumas pessoas começam a se aproximar do barco. Pessoas que vocês já conhecem aí da cidade. E vão falando: "Oh, vocês voltaram, finalmente!" Mas logo no começo vai descendo do barco o Thorne, um pouco de cabeça baixa. Logo depois vem
o Hugo meio que sendo carregado pelo Érico. A Brita, a Hada e o Orly juntos. Você tá carregando o Odger? Sim. A Dagmar, o Ivork. E sobraram praticamente vocês dois no barco. Arik, Ignar e o corpo do Odger. Isso vai ser difícil. Vocês amarraram ele, vocês deixaram ele com um pano por cima dele. Um pano que vocês utilizariam assim mais de reserva para a vela do navio caso ela fosse destruída. Então vocês começam a descer, você carregando ele. Arik vai descer junto, né? Sim. Então vocês dois vão descendo. E nesse momento eu também quero que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês joguem um de 10. E lembrem-se que não tinham só vocês no barco. Tinham outros NPCs que eu vi que NPCs ainda sem tokens. Tinham por volta de 16 pessoas com vocês. Então é um de 10 mais 6. Para ver a quantidade de pessoas que também caíram em tantas tempestades. Pessoas que vocês não tiveram a oportunidade de salvar. Mas 13 vidas foram ceifadas pelo Njord. O mínimo de morrer era 7, então. Oi? O mínimo que ia morrer era 7. Não, tinha como tirar... Pera aí, não. Mais um D6, cara. Era 10 mais um D6. Você gerou 10 mais 6. Eu posso ter falado errado. Mas vamos fazer o seguinte. Então saiu 7 nesse daí e gera um 6. Gera um dado D6. Ok. Então foram 11 vidas. Então 11 vidas ceifadas por Njord. Pessoas que caíram e que vocês não tiveram... Na verdade, vocês realmente não teriam nem oportunidade de salvar. Pois várias vezes vocês quase morreram. E finalmente você desce do barco, carregando um corpo. Todo mundo ali começa a perceber que tá um pouco mais... Isso é um pouco estranho, o sentimento de todos. E vocês veem... vocês ouviram, na verdade, quando vocês chegaram, alguns barulhos de chifre de guerra. Mas parece que até os barulhos estão um pouco difíceis de ser ouvidos por vocês. E esses barulhos anunciaram a presença do barco de vocês. E ao longe, vocês dois veem o Sighart caminhando entre as pessoas. E quando ele olha e vê, ele automaticamente abaixa a cabeça. E pouco a pouco ele vai meio que tomando um ar. E ele olha novamente. Logo atrás dele vocês veem a Karin chegando perto. Atrás também temos, vindo à direção de vocês, pera aí, rapidão. A Agda. Ela meio que anda um pouco mais ali pra perto. Vocês veem também de longe figuras como Solfeng, olhando só à distância. E outras pessoas que vocês já conhecem também. A Karen, ela chega até perto de você, Igna, e ela só para assim na frente. Ah, não. E ela só vira meio que tipo quando ela percebe o que tá acontecendo. Eu só paro com ela parada na minha frente. Assim que ela sair, eu continuo andando. Você vai indo em direção ao Sighart? Uhum. Você vai e ele vai olhando mais pra frente agora. Ele olha diretamente pra vocês dois. E vocês veem aquela multidão meio que se desfazendo quando a Agda vai e fala: se afastem, vão para suas casas.
E você está na frente do Sigurd. Njord o levou de mim, Sigurd. Ele só bota a mão assim no corpo coberto. E fala: eu sentia que algo ruim ia acontecer com vocês. Quando nossa viagem não teve nenhum problema, eu esperei o pior pior poderia acontecer com vocês. E Eu falo, vocês, ok, pode falar. é muito pesado. Mas eu não me refiro ao corpo. Mas você não se importa. Ele É só isso. olha pra você, Arik. Vamos. E vocês começam a andar. Ele leva vocês até um local apropriado para deixar o corpo dele por um tempo. Vocês vão acompanhando ele. E depois que vocês colocam nesse local apropriado, ele vai falar: vamos resolver tudo e fazer uma pequena despedida a ele. Será menos do que ele merecia, mas é porque realmente, com esse inverno, não temos muito tempo. Ignar, Arik, vocês poderiam falar com a família do Odger? É claro. Eu assinto. Sim. E ele só deixa com que vocês saiam. E a a Karen, vocês veem que a Karen, ela tá tipo na porta esperando vocês. Como foi? Eu falo heroicamente. É tudo que ela precisa saber. Ela meio que ela baixa um pouco ali e ela fica ali meio que tipo só apoiada no local. Vocês sabem onde mais ou menos o Ignar morava. Vão ir até lá? Uhum. Então tá. Sim. Vocês então começam a caminhar até o local em que ele passou a maioria das partes dos seus dias. É uma casa simples como a de todos vocês. Uma, uma casa com uma parte de fazenda ali ao lado. E ela é perto do mar. Tem um pequeno barco na entrada, num pequeno pier. É um barco que vocês já tinham ouvido várias vezes que o Odger pescava. E vocês chegam até a parte da frente, na porta, e vocês vão ver, e começa a chegar um cachorro perto de vocês. Mas ele não tá latindo de ameaça, ele parece estar meio que tipo animado. E ele chega até vocês, cheira um pouquinho, e ele senta na frente de vocês dois. Ele fica sentado na frente de vocês dois. É um cachorro. Deixa eu só pegar aqui a descrição rapidamente. Ele é um cachorrinho. Ele é pequeno. Ele é preto e tem alguns detalhes marrom, algumas manchas, alguma parte no corpo dele marrom.
E ele parece ser bem bondoso. Ele parece até ser bem alimentado, mas não é tipo um cão de caça nem nada do tipo. Nesse momento vocês vêm de dentro da casa falando: Rolf, volte pra dentro, Wolf. Rolf. E vocês veem o cachorro, ele levanta e ele corre. Pare de latir. O Eu que vou você seguindo o sabe? cachorro, então. Então tá, você vai seguindo. Você chega ali meio que perto da porta. Você vê que o cachorro ele chegou ali pela porta e meio que ficou escorado ali na frente. Vejo alguém? A porta tá meio entreaberta. Mas você não vê ninguém lá de cara, né? Parece que alguém gritou meio que de dentro da casa, né? Falou com o cachorro, gritou no caso, não. Ok, eu não abro a porta, eu só bato nela. Oh, voltou? Por isso o Rolf tava fazendo isso. Pode entrar. Ah, não é o Wodiger. Ah, quem é? Não sei se lembra de mim. Eu sou o Igner. Estou com o Arik. Ah, tá. Ah, bom, pode entrar. Agora eu entro. Você abre a porta e você está agora na frente do pai do Odiger. Que de qualquer jeito não teria como abrir a porta para você. O pai do Odiger não tem uma das pernas. E vocês estão na frente de Gorme Nial. Ele fala, ele tá numa cadeira assim bem rústica e ele tá ali sentado nela e na hora que vocês meio que abrem a porta, o Rolf vai até ele e fica ali meio que tipo do lado dele, ele vai passando a mão. Ele olha assim meio que pra cara de vocês e já dá pra perceber alguma coisa no semblante de vocês ali. O que foi? Algo ruim aconteceu? Sim. Ah, você deve ter ficado sabendo que nosso grupo ficou lá e viemos depois, né? Estava sim sabendo disso. O que. Eu sou o Igner, o que estava liderando o grupo lá. Uhum. Na viagem de volta, nosso barco foi atacado. Ah, Ele já vai meio que abaixando ali um pouco a cabeça, ele dá uma apoiada com o braço na cadeira. foi talvez o próprio Njord que queria nos testar. E seu filho, Odger, era o capitão naquele dia. E você deve saber o que um capitão age quando seu barco está em perigo. Você vê ele abaixando um pouco a cabeça, meio que fechando um pouco os olhos. Mas ele tá só escutando o que
você fala. Ele respira fundo às vezes, assim. O capitão faz de tudo para salvar sua tripulação e seu navio. E assim o Odiger o fez. Meu filho. E nesse momento você vê o Rolf, ele meio que pula, meio que no colo dele, quando percebe que ele tá agindo estranho, né? O pai do Odiger. E começa a meio que lamber ele. Mas ele começa a abraçar o Rolf. Meu filho não vai voltar. E ele começa a abraçar o Rolf. Vocês veem algumas lágrimas caindo dele. Se isso pode te reconfortar, ele foi o herói. Ele estava em seus momentos fazendo o que mais queria, ser o capitão de um navio e salvando sua tripulação. Obrigado por Nesse estarem lá. momento, eu me ajoelho em frente a ele com apenas um joelho. Eu falo, como ele falou. Odiger, infelizmente, viveu pouco, mas com certeza viveu bem. Somos testemunha disso. E com certeza ele foi agraciado. Valhalla. Ele Se olha um estamos vivos, pouco pra você, é, tá, Ari? Enquanto você fala. certo? Mas ele só olha um pouco e concorda assim com a cabeça. Podem. Obrigado por estarem lá. Eu gostaria de estar lá para ajudá-lo. Nesse momento ele olha meio que pra perna dele. Mas eu não poderia fazer nada. Você estava lá. Bom, com qual força você acha que Odiger movia aquele barco? A força de honrar sua família. Então você estava lá. Ele olha assim pra você, Igna. Eu ensinei ele a pescar e ele sorriu um pouco e ele tava num dracar, num barco de guerra, no mar. Não só estava liderando, estava comandando o barco. E jogando o barco contra as ondas como se fosse o maior capitão que já esteve nessas terras. Passamos E dias eu difíceis. enfrentando. Exato. Passamos dias difíceis e o Odiger os facilitou. Bom, ele nem... Estou orgulhoso, mas triste. Principalmente porque ele não pôde ver o rosto da irmã dele. Podem deixar, eu vou contar a mãe dele depois
o que aconteceu. Ela não está muito bem. Ela teve um parto há pouco tempo. E foi um pouco difícil. Ela tá descansando. E ele olha assim meio que pra um corredorzinho que leva pra um pequeno quarto. Pode ficar tranquilo que, dependendo de mim, sua filha vai crescer do- sabendo exatamente quem foi Ogier. Vai agir de acordo com as memórias que ela tem de seu irmão. Nós vamos fazer as ações de Ogier ficarem eternas. Isso pode ter certeza. Obrigado, Ignar e Arik. Obrigado. Eu me levanto, alisando pacificamente. O, o cão, você tá falando? Ok. Ele vai até assim meio que. Ele tava lá meio que no perto do Gorm, mas ele vai um pouquinho pra perto de você. E você vê aquele cachorro olhando meio que pra você, meio que. Vocês estão percebendo, ele parece estar sentindo o cheiro do Oediger em vocês. Não só na gente. Eu começo a puxar do meu equipamento que estava comigo. Eu vou deixar algo para a lembrança interna dele. Daí eu puxo que estava com o Odiga, a vara de pescar dele e a espada dele. Ok. Você Ah, pega. as duas faces de Odiger. De onde ele começou e de onde ele terminou. Mas sempre vivendo das duas maneiras. E você vai deixar por ali, né? Uhum. Ok, você coloca ali num local, num cantinho mais separado. E você vê que o cão ele vai lá e ele meio que deita em cima tipo, da vara e da espada e fica lá. Parece estar cansado e ele tá indo dormir. Ele só olha pra vocês. Vou descansar um pouco e depois conversar com a minha esposa. Por favor, o tempo que precisar. Vamos, Arik. Vamos. Então vocês dois também saem e vão seguindo aí pela cidade. Vocês vão até algum local específico agora? Antes de prepararem tudo? Eu ainda quero falar mais consigo, eu acho. Ok. Arik? Bem, eu não tenho certeza de como será o funeral de Odegaard, mas se precisar de lenha, eu estarei ocupando minha mente fazendo isso. Ok. Posso até falar por você já saber pelos rituais que vocês fazem nessa ocasião. Por terem toda essa questão de problemas com renascidos, né? Sim, você sabe que vai precisar de lenha. Praticamente todos, em praticamente todos os rituais que vocês possuem aí de funerais, vocês precisam cremar as pessoas. Pois bem. Então você vai coletar um pouco mais de lenha e Ignar vai falar com o Sigurd.
Você não precisa nem procurar por muito tempo, Igna. Você anda e perto do barco em que vocês estavam, o Sigurd tá lá. Na verdade, ele tá meio que no barco que vocês chegaram. Tá olhando as coisas, olhando os estragos e meio que parece tá imaginando tudo que pode ter acontecido. Njord realmente não gosta da gente, Sigurd. Ou somente de mim, talvez. A gente... Nossos ancestrais começaram há tanto tempo a andar pelo mar. Mas desde aquela época até hoje, a gente enfrentou Njord e ele parece incansável. Depois de tantos séculos, ele ainda encontra mais pessoas para destruir. Ele dá alguns passos assim na sua direção. Ele não fez nada contra mim e os outros na nossa viagem. A gente seguiu um caminho calmo, sem grandes tempestades ou ondas. Achei estranho. Sabia que algo ruim poderia acontecer com vocês. Vocês me ajudaram a vencer Osk naquele dia. Se não fosse por vocês, não teria sido capaz. Acho que por isso ele projetou o ódio dele pra cima de vocês. Ele já levou meu pai na minha frente. Agora levou Odger na minha frente. Talvez eu seja o alvo. Ele anda assim um pouco até você. Não se culpe, Ignor. Se ele quer você como um alvo, o que a gente tem que fazer é enfrentá-lo. Eu o farei se arrepender de ter me provocado. Faça isso. Faça isso. Ele precisa entender que não vai tirar as pessoas ao seu redor de uma forma gratuita. Sempre terá volta. E ele olha assim uma última vez ali meio que pro barco e começa a levantar. É tipo, levantar que eu falo tipo sair ali de onde tava no local. Vamos realizar algo amanhã cedo, tá? Descanse por hoje. Por um momento eu achei que eu iria falar da perfeição que foi tudo. De como eu consegui ter sido um bom líder, me inspirado em você. Mas, falta de 3 dias, foi literalmente pra água abaixo. Não me leva como referência, tá? Mesmo que eu estivesse longe, e eu decidi com que nós se separarmos, eu decidi não eleger líderes quando sair.
Eu deixei vocês lá. Então, de certa forma, toda essa imperfeição também é causa de minhas ações. Foi apenas a oportunidade que eu ganhei para me mostrar que também posso ser um bom líder. Eu não vou ficar me colocando para baixo pelos últimos 3 dias. Eu sei que fui bom enquanto durou. Consegui manter o grupo unido até onde consegui, apesar de algumas encrencas internas. Nos mantive seguro até então, menos no local que eu sou mais vulnerável. Vamos superar isso. Tenha certeza que vamos superar tudo isso. E ele começa a ir em direção ao grande salão. Vocês já chegaram bem de tarde, agora já tá à noite. A área que você pega uma boa quantidade de lenha nesse tempo. Mas agora que escureceu, o que decidem fazer? Eu tinha dito amanhã. Na verdade, vamos fazer o seguinte: não, não vamos deixar pra amanhã, não, tá? Ele falou que vai ser hoje, tá? À noite, o funeral. Vocês chegaram assim, tipo, no começo da tarde, agora é o final da tarde, à noite vocês vão fazer o funeral. Então tá, vocês vão fazer algo antes de ir? Não. Então vão direto, né? Ok. Sim. Então todos vocês, pouco a pouco, vão se reunindo com todas as outras pessoas do local no grande salão de vocês. Este que é uma grande estrutura à frente de uma elevação uma elevação assim na estrutura, na região, né, no terreno. Meio que você entra na cidade de Helsingborg, vai subindo, o terreno vai se elevando e lá no topo da maior dessas elevações aí próximas, vocês veem essa grande construção. Logo à frente da construção tem uma grande estátua de Odin. Vocês sabem o quanto tempo o Sighart sempre passa aí na frente, há muito tempo, na verdade. E vocês vão chegando todos no local. Bem, quando vocês chegam lá, aquele barco que vocês tinham visto há pouco tempo, o barco surrado que vocês estavam utilizando, parece que ele foi trazido até o local. E lá em cima vocês veem o corpo de Odger dentro do barco. Ah não, esse barco é... Não, não é o barco que vocês... destruído que vocês usaram, não. É o barco de pesca que o Odger usava, ok? É um barco menor. É um barcozinho tipo de 2, 3 pessoas no máximo. E ele tá lá, deitado no barco. O Sighart passa um tempo falando algumas palavras. Não apenas pro Odger, mas para as outras pessoas que morreram nessa viagem. Todos aqueles que caíram no mar. Sobre todas essas pessoas ele vai falando. Deixa eu só botar o resto dos NPCs pra cá.
Então, ele conversa um pouco, fala sobre o Odger e sua vida de pescador que ele teve por um bom tempo, sobre as pequenas batalhas que o Odger teve nas incursões que vocês tiveram, que tiveram há alguns anos atrás. Ele cita um pouco sobre essa última missão, em que o Odger, desde o início, se propôs a ajudar o Sigurd nessa vingança. Ele fala então sobre algumas coisas que eles passaram nesses últimos tempos. O problema é que vocês se meteram com alguns ladrões. E nessa hora meio que ele fala assim, que agora estão entre nós, nos seguindo de forma honrosa. E o quão ele era uma pessoa que muitas vezes era fechada, parecia não querer falar muito. Alguém que, às vezes, por mais que tivesse muita coragem, sabia que não deveria enfrentar mais do que o que ele poderia aguentar, porque seria burrice enfrentar o que ele não conseguia. E termina um pouco falando sobre o quão eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para conversar com ele. Ele era um jovem e tudo isso estava apenas começando. Vocês então começam a... Algumas pessoas vêm, levantam esse barco. Várias pessoas, na verdade, vêm, levantam esse barco e começam a levar por um tempo. Aí no local, depois de várias preces que a Dagmar fez também, vocês caminham por um bom tempo por um local gelado. A neve também já se formou um pouco mais nesse local, em toda Rosenborg. Mas vocês vão levando esse barco até um local cavado no chão, e vocês começam a colocar ele lá. Ajeitam ele de uma boa forma. Ele não está com mastro. E então, com as lenhas que você coletou, Arik, eles começam a acender para cremar o corpo dele. Vocês veem aquelas chamas pouco a pouco, enquanto cobrem toda a embarcação, consumindo lentamente o pano que cobria o Odger e, consequentemente, consumindo o próprio Odger. Eu gostaria de ter minhas últimas palavras, mas Arik é alguém duro e, apesar de muitas vezes não conseguir falar palavras gentis abertamente, ele continua com sua postura em frente ao ritual e pensa: querido amigo, quando eu me juntar a você, não haverá comemoração. Eu ainda me lembro da última vez que tivemos nossa discussão. Estávamos em Osk e aquele terrível mal te acometeu. Para tentar motivá-lo, eu o testei para que você
me fizesse sair daquele lugar e o deixasse em paz. Entretanto, você apenas deixou com que acontecesse, como se esperasse por algo, algum momento. E então eu me lembro que naquele dia foi você. Foi você que me fez sair da água. Você me expulsou dela e provou a si mesmo que era capaz. Provou a mim de que era capaz. Se não fosse desse jeito, acredito que seria eu no seu lugar. Quando nos encontrarmos, espero poder agradecer. Um salve e adeus, Odigar. E vocês começam a ver aquilo que lentamente consumia terminar de o consumir de vez. E nesse momento começa a ser enterrado aquele barco junto com os restos de Odiger. Ambos os dois veem o Gorm junto com uma alta mulher ao lado dele, que carrega uma criança no colo, toda coberta assim por panos bem felpudos, e os dois estão só olhando. O Gorn, ele tá, vocês viram, quando ele chegou, ele foi com assistência e tal, ele também usa uma muleta para conseguir andar melhor. E aí meio que trouxeram uma cadeira pra ele ficar e ele tá meio que sentado olhando. E a esposa dele tá ao lado, segurando no ombro dele, enquanto ele coloca a mão dele por cima da dela. Então as pessoas vão pouco a pouco saindo. E vai diminuindo. E todo o funeral vai se encerrando. Vamos fazer alguma coisa antes de ir e descansar? No momento não. Então vocês apenas terminam de ver tudo aquilo acontecer. E o pai do Odiger também vai indo embora. Mas antes começa a caminhar até perto de vocês a alta mulher ao lado dele. Ela parece até que tá... Ela tá visivelmente abalada, mas não tá tipo chorando ou de cabeça baixa. Vocês sabem que a mãe do Odiger era uma guerreira. Então ela parece saber assim que a morte poderia chegar a qualquer momento para todos. Ela só vai até vocês e fala: Vocês é que estavam lá, né? Sim. Nos últimos momentos? Exato. Ele sempre foi, mas queria saber a opinião de outras pessoas, porque eu sou a mãe dele, então. Se eu falasse, lógico que sempre ressoaria que eu estou falando isso só porque sou a mãe dele. Mas pra vocês, ele foi um grande guerreiro? Você nem imagina. Ah, já que muitos aqui já foram embora, eu posso até comentar algo que não comentamos.
Ogier enfrentou a morte 2 vezes, de tão bom guerreiro que ele era. A primeira ele literalmente bateu de frente com a morte e voltou à vida. Ela olha assim pra onde tá enterrado. Então, pelo menos tá 1-1. Você venceu uma vez. O que normalmente ninguém faz. Para ficar marcado com você, a nossa sacerdote confirmou. Ele bateu de frente com ela, com a própria, e voltou à vida. Coisa que eu nunca ouvi falar de alguém conseguir fazer. Ela parece estar meio que olhando orgulhosa assim. O E aí lugar ela. dele, Pode falar. o lugar dele é no Valhalla, e ele provou isso até para a própria Hela. Ela olha É, pra criança, mas pode falar, ela tá só olhando agora pra criança no colo. eu passo por ela, quero falar de costas para poder tomar uma postura melhor. Uhum. Falo, a senhora deve ser uma guerreira. Pois bem, deve saber disso. Eu me lembro do último ensinamento do meu pai para mim. Ele uma vez me disse que forte é o homem que consegue proteger-se a si mesmo. Porém, mais forte ainda é o homem que consegue proteger aos outros. E nisso, Odegaard se provou ser mais forte do que muitos. Provou ser mais forte do que eu. Você criou um bom filho. Parece que o seu pai também criou um bom filho. Isso. E eu vou saindo. Ela volta a olhar pra criança e fala: Está vendo, Aiger? Seu irmão derrotou ela. E ela só, tipo, faz uma pequena reverência com a cabeça pra você, Igna. E ela vai começar a andar Uhum. para se afastar. E praticamente só sobrou você aí, Igna, e o Sighart que vai saindo logo depois dela. E aí você se vê sozinho com para esse local. Eu vou falar sozinho então com o Odegaard. Ok. Agora que todos saíram, eu posso ter falhado com você, mas tenha certeza que eu farei com que todos aqueles que nos tentaram contra a gente se arrependerão. Seu nome continuará ressoando para sempre. O seu nome vai continuar existindo mesmo depois de todos nós morrermos também. Tenha certeza disso. E vou saindo também. Então você também sai. Todos vocês, então, descansam essa noite, se sentindo mais revigorados e principalmente depois dessa despedida final, um pouco mais equilibrados depois de tudo que aconteceu. Um novo dia começa a surgir.
vocês já estão há muito tempo longe de casa, mas finalmente voltaram. Primeiramente eu queria perguntar, Igna e Arik, existe alguém ou mais de uma pessoa no caso importante para você nessa cidade que vocês gostariam de ver? Parece como se fosse um sentimento depois de tudo de ter visto a família do Odiger. É meio como se ressoasse dentro de vocês, tipo, é melhor conversar com as pessoas que eu me importo. Existe alguém que algum de vocês gostaria de ver? A única pessoa da cidade que tem algum relacionamento comigo depois da morte da minha família é as pessoas que eu conheci agora. Entendo. É a Brita e a Rada. Ok. E eu vou falar com elas. Então tá. Elas passaram essa noite na casa grande, no grande salão. Essa noite. E você em algum momento vai lá para falar com elas. Então você chega até o local. Vai até onde elas estão. O Orly também tá lá. E eles estão todos meio que já acordaram logo cedo e estão se alimentando ali. Você vai chegando e fala. A Beretta vai falar. Ignar, como tá se sentindo? Está melhor? Estou sentindo que devo ir em frente. Do jeito que sempre foi. Deixar o passado no passado e criar o meu futuro. Orly vai falar assim, sente, come com a gente. Vai ser difícil esse inverno. Parece que vocês perderam muitas pessoas, não foi? E ficaram ocupados tempos demais com essa luta contra o Osk. E você sabe, né? Vocês estavam preparando tipo isso há muito tempo. Tipo, vocês tiveram que diminuir a criação de animais. Vocês tiveram de diminuir muitas coisas porque já faz muito tempo que vocês atacam algumas outras vilas de Osk. Vocês meio que investigam e negociam com alguns outros líderes sobre toda essa questão de informações para o ataque. Vocês também gastaram muito para comprar o armamento suficiente para todos vocês. Então você sabe que vai ser um inverno difícil porque os recursos estão bem escassos. Mesmo com a quantidade de pessoas e vítimas que vocês tiveram, mesmo assim vai ser difícil. Vai ser uma provação, como estamos vivendo a cada dia. E assim como estamos fazendo a cada dia, vamos atravessá-la. Até anunciar para vocês, finalmente, quando vocês voltaram a Helsingborg, então a gente vai poder falar de algumas outras questões. Vocês estão atualmente, no dia de hoje, vocês estão no dia, mais ou menos aí, porque eu estou utilizando meio ali o que seria o calendário viking em certas regiões, né, o calendário dos nórdicos. Então vocês estariam por volta ali do dia 30 de Haustmannudur de 1000 e que seria contingente ali peraí, deixa eu ver aqui, contingente a por volta de novembro de 1066. Dia 30 de novembro de 1066. Vocês estão a poucos dias do que vocês chamam de
Escame... Peraí. Escamedegui, que são os dias de inverno. Ou os dias curtos, porque a luz é vista por poucas horas no céu. Na verdade, vocês já estão percebendo isso. Os dias estão durando bem menos do que a noite. Mas vai só se intensificar. Mas a Hada vai falar. Não queremos dar muito trabalho, então caso qualquer coisa, Igna. Sei que é difícil caçar no inverno, mas tentaremos também conseguir nossas próprias refeições em certos dias para não dar tanto trabalho a vocês. Somos um só clã agora. Nós também, o que conseguirmos, vamos compartilhar com vocês. Está bem. Mas, com certeza, as habilidades de sobrevivência de vocês serão mais do que outras. Ok. Arik, alguém que você quer conversar? Tenho uma pergunta só para que não haja um conflito temporal. O pai do Sighart morreu em quando? Em que ano? Quer Putz, eu dizer, teria que pegar aqui muito nas minhas questões aqui, mas se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é 2 anos por aí. Porque o Sighart tá há pouco tempo na liderança, se eu não me engano é 2 anos. então acho que faz sentido, faz sentido. Eu vou fazer 21. Então, beleza. Meu pai, ele desapareceu no dia da morte do pai do Sighart. Não encontramos corpo. Tudo o que eu tenho após a morte do meu irmão é minha mãe, que contava comigo para trazer os espólios dessa última expedição. Eu tenho um laço um pouquinho maior com a Dagmar, talvez porque minha mãe me lembre a ela. Entendido. Então, tudo que me resta é minha mãe. Quer conversar com alguém, seja com a Dagmar ou com sua mãe? Eu gostaria de falar com minha mãe. Então tá, você se dirige até a casa de Frida. Me diga um pouco como é a sua relação com sua mãe. Geralmente, nós somos bem calados em casa, mas sei que sempre podemos contar um com o outro. A saída do meu irmão em vida foi algo que meio que abriu mais espaço para mim. Uhum. Então tá. Você chega até o local da casa dela. E logo quando você vai chegando, você vê ao longe a sua mãe que estava mexendo, olhando ali um pouquinho da lenha ali do lado de fora da casa. Ela vê você vindo e ela vem na sua direção. Voltou, Arik? Voltou tarde dessa vez. Eu Demorou prometi, bastante. eu prometi que voltaria. Eu não te deixaria sozinho. Ela faz um pequeno sorriso. Entre. Sim, vamos entrar. Está frio demais aqui fora. Ela tá toda agasalhada, vocês entram no local.
As portas estão bem fechadas, as janelas estão bem fechadas e tal, para não entrar tanto o ar gelado. Você vê ao longe o... Você dorme aí, né? Correto? Sim? Ok. Mas no outro dia eu tô determinando assim que todo mundo meio que dormiu na grande casa, porque era um momento ali meio que para se reunir. Então você vê ali o quarto onde você normalmente fica e ela fala: "Então, como foi? Eu já tô sabendo que derrotaram o Osk." Ah, foi tão difícil quanto da primeira vez. Já deve saber que perdemos muitos. Inclusive, perdi um dos meus amigos, que era quase como um outro irmão para mim. Você fala irmão, ela meio que segura um pouquinho assim, mas ela: "Sinto muito. Se seu Não irmão sinta. tivesse aqui, ele poderia ter ajudado tanto nessas batalhas. Por Ou, favor, ou se não seu pai sinta. estivesse aqui, ele poderia ter ido também. Ele poderia estar te ajudando." O velho sempre foi alguém bem liberto. Ele com certeza está vivendo uma vida boa. Difícil, mas como eu disse, por favor, não sinta por mim. Se ele não está vivo é porque não fui capaz de salvá-lo. Mas me reconforto em saber que ele está em um lugar melhor. E me reconforto por ainda tê-la aqui. A última da minha família. Eu não dou um abraço nela, mas chego assim perto dela pra pegar assim no ombro. Uhum. É, Ela segura um pouco assim perto de você assim, aperta um pouco depois de tudo que você disse, assim, meio que. É, eu sinto muito em dizer, mas claro, se a senhora não se importar, logo mais eu terei que sair novamente. novamente. Eu, sim, estou correndo contra tudo e contra todos. Motivos pessoais, é claro. E preciso ficar mais forte para as outras vezes. Ela passa a mão assim no seu cabelo e fala: "Tenha cuidado." E ela meio que toca na sua marca, na cabeça. Bem, que tipo de filho seria eu se te preocupasse, não é? Inclusive, eu trouxe isso. Pode não ser de grande ajuda, mas o que eu consegui. Eu deixo toda Todos os seus espólios, né? minhas peças de ouro, assim, meus anéis de prata e meus zenis também, minhas moedas, Suas assim, silver Hack silvers. sim. Ok, você deixa pra ela assim, ela vai falar: "Tá, vai ajudar bastante, mas se você não vai estar aqui, também não precisava disso tudo. Só sou eu." Isso aqui não é nada. Bem, como eu já disse, a senhora é a última da minha família, meu maior tesouro. E nossos tesouros nós os devemos zelar. Eu ainda ficarei por aqui por mais alguns dias, até que eu resolva com a pessoa com quem eu quero. Está bem. Então está bem. Vocês então, o Sighart quer conversar com você, Ignar, você, Sim, Arik, e quem chamou vocês dois, quem chamou o
o Arik foi a Karin, o Ignar foi a Karin, e quem chamou o Arik foi a Dagmar. Todos vocês vão até... Vocês vão, né? No caso. Uhum. Vocês vão até a estátua de Odin. E na frente dela lá, Sighart os espera. Quando vocês chegam até o local, ele vai falar: Olá, eu chamei vocês aqui só para explicar um pouquinho do que vai acontecer depois desse inverno. Nós tiramos alguns certos problemas. Meu plano é que depois do inverno nós possamos voltar a mexer na Inglaterra. Há muitos clãs que já dominaram vários dos locais lá, mas ainda há terra suficiente para que nós possamos pilhar. Então, eu gostaria de voltar com as incursões, mas ainda não sei se vai ser possível. Antes disso, eu tenho que resolver outros dois problemas. Com o que aconteceu com o Oscar, a gente acabou gerando uma situação. Não quero arriscar deixar essas terras aqui antes de resolvê-la por completo. Me refiro aos dois irmãos vivos de Osk. Sobre... Deixa eu abrir aqui a ficha aqui só para ver. Sobre o Arvid. Eu já enviei aqueles dois que estavam servindo de prisioneiro para conversar com ele. Dizer que nosso plano não é mexer com as terras de Arvid e que Osk teve uma morte por uma coisa que ele já tinha feito no passado. Foi apenas um desconto de Vidar sobre tudo que já havia acontecido antes. Espero que eles passem bem a mensagem, que não tentem distorcer as palavras que eu disse a eles. Mas isso é só um deles e não sei como ele vai nos recepcionar. Como já foi dito, ele gostava de Osk, ele era muito próximo a Osk, eles tinham boas relações. Então, não sei como vai ser. Por isso eu decidi que quando a neve começar a diminuir, eu mandarei convidar Saga, a irmã de Osk, para vir até nossas terras para conversarmos. Eu quero perguntar a Saga se ela gostaria de vir a Yal das terras do Osk. Eu a apoiaria e juntos nós iríamos falar com o rei. Assim eu daria menos terras para Arvid, caso ele quisesse contra-atacar, e já teria uma amizade com Saga, que poderia servir como uma barreira, já que ela conhece melhor as terras ali, mais ao norte do nosso país. Queria passar essa informação para vocês. Bom, Sighart, você diga. sabe que eu tenho dois lados, né? Eu tenho a mão da espada do meu sangue de Tyr e eu tenho a mão da diplomacia de Brage. Sim, Você sabe que minhas duas mãos são suas. No que você decidir, eu estarei ao seu lado, te apoiando no melhor que eu conseguir. tenho total convicção disso. Por isso, eu gostaria que você e o Arik, quando quando chegássemos perto do fim do inverno, fossem até as terras de Saga para para convidar ela para a nossa cidade, para que possamos conversar melhor. Eu prefiro não fazer isso nas terras dela, pois sei que Arvid pode
está por lá por perto e controla melhor a região até mesmo do que a própria saga, ao que os garotos de Osk me disseram. Então seria arriscado demais anunciar minha chegada até lá. Seria uma missão logicamente arriscada para vocês dois, mas não vejo uma combinação melhor. Também deixarei que vocês escolham algumas pessoas para ir com vocês. A Inglaterra, Não, a saga não está na Inglaterra, não. mas não era ela que me referia. Ah, Este outro, ele pertence à Inglaterra? bom, pelo que eu sei, ele tem algum controle em algumas regiões da Inglaterra, mas não é o foco principal dele. Mas não tenho total certeza disso. Por mais que ele fosse próximo de Osk, os garotos também são muito novos assim para entender certas coisas, então eles não entendem se a base dele é na Inglaterra ou não. Tem de se pensar de que talvez esse cara possa ter Ah, abandonado os deuses ah, e viver como um cristão. não sei, Osk era tão perto que eu acho estranho se o irmão dele tivesse sido cristão. Até porque, quem seria cristão depois de tudo que já aconteceu? E quando ele fala isso, eu quero dar uma nova situação aqui sobre a história para vocês, que vocês não conhecem muito bem, que demoraram tempo demais para voltar e poder ter esse conto. Diferente do mundo real, a história dos Vikings ocorreu de uma forma diferente aqui. Em uma certa época, no nosso mundo, teria morrido uma figura histórica importante. E a morte dele foi a base para a ruína de todo o poder viking. Nessa história, isso não ocorreu dessa forma. Deixa eu puxar aqui. Canute, ele faleceu no ano de 1035. Canute o Grande morreu em 1035. Todos os reinos que estavam sob o seu controle voltaram a ter seus monarcas individuais, que foram Harold I, filho legítimo de Canute, tendo a Inglaterra como suas terras, Canute III, único filho legítimo de Canute, único filho legítimo de Canute, o outro era ilegítimo, tá? O filho ilegítimo de Canute, esse aqui é legítimo de Canute. Ele tinha a Dinamarca e Magno I ficou com a Noruega. Muitas guerras ocorreram entre os reinos e 31 anos depois, a Era Viking acabou. Porém, em Legend of Vikings, isso não ocorreu. As Nornas, que tecem o destino dos deuses e dos homens, não levou Canute. Com Canute podendo sobreviver mais um tempo, toda a história se alterou. O poder da religião pagã se tornou mais forte e quase expurgou por completo os cristãos, principalmente de toda a Escandinávia. Agora vocês estão em 1066 e a Era Viking continua. Esse é o ano que deveria ter acabado a Era Viking, mas ela apenas começou. Então vocês sabem o quão os cristãos hoje em dia possuem um papel contrário ao que teriam no nosso mundo.
Eles são mais um tipo de religiosidade que tenta sobreviver do que uma religiosidade que prega e acaba com as outras religiões. É difícil combater o poder de vocês quando um raio os atinge. Quando os mares tremem. E quando as forças dos deuses de vocês gritam. Então é só dando um panorama para vocês que todos vocês sabiam desde o começo do RPG, mas que só agora se tornou alguma coisa relevante a ponto de eu precisar citar. Certo. Na hora que ele falou aquilo, só falta. Talvez seja possível. É possível, mas Oscar era tão próximo. Não acho que alguém iria assim para o cristianismo de uma forma tão estranha. Pelo que me passa na cabeça, sim. Eu estava falando de Oscar. Bom, então, vocês aceitariam essa missão de falar com a saga quando o momento chegasse? E a resposta já foi dada. A língua de Igna é sua e o meu machado é seu. Isso ficou estranho. Ok. Ele só... A Karen, ela dá uma olhada assim... Hã? Ah. E aí o Cigarro fala... Então está bem. Então, a questão agora é sobreviver ao inverno para poder continuarmos com nossas outras questões. Vai ser difícil, mas espero que seja que nós todos aguentamos. E é isso. Então a Águida ela começa a sair. A Karen ela fica mais um tempo ali um pouco mais afastada de vocês. Vocês dois vão sair do local? Não, eu quero falar uma coisa. Pode falar. Sigurd, em meus momentos lá em Viscali, eu decidi explorar a região. Eu descobri uma cidade lá perto que era conhecida como a Cidade de Tyr. Você deve imaginar que eu não consegui me aguentar, né? A cidade de Tyr. Exato. Não sei se você já ouviu falar dela. Bom, pra falar a verdade, esse nome me é familiar, mas assim, tipo, não sabia que era verdade. Eu achei que existia uma cidade que diziam que Tira abençoavam, mas não sabia que ela existia, não. É, assim que eu soube da existência, eu tive que ir lá. Ela E é verdade, existe? ela existe. Perto de Viscali. Interessante. Estátua de Tyr de um tamanho que eu não sei nem dizer o quanto. Todos os moradores são guerreiros que vão pra lá para repousar entre batalhas. Talvez seja meu sonho. Que local estranhamente semelhante a você, Igna. Mas teve uma coisa. Eu tive um momento com a estátua de Tyr e acabei tendo uma conversa com o próprio. Ele dá um passo assim pra frente, ele olha pra estátua de Odin que vocês estão conversando. Então você se conectou com Tyr? Sim, talvez da forma mais forte que eu já me conectei em toda a minha vida. E olha que eu sinto essa conexão toda vez em batalha. E o Eu- que é mais difícil para mim de entender é que talvez ele tenha confirmado algo que sempre tentaram me contar e eu nunca quis acreditar. Ele olha assim pra estátua, ele vai falar. Ele toca assim, tipo, em cima do tapa-olho dele, ele vai falar. Já senti algo do tipo, não sei se tão forte quanto a sua. Mas desde então eu comecei a usar esse tapa-olho. Pelas palavras do próprio Tyr,
A minha conexão com ele não é apenas de um devoto e um deus, mas de sangue. Ele olha pra você e fala: Ah, bom. Só uma dúvida, Igna. Você se mudou há quanto tempo pra cá? Só pra ter certeza antes de eu falar isso. Ah, putz, eu tenho lá meus 23 anos, então eu era adolescente, tinha uns 15, Ok, 16, então tá. mais uns 7 anos talvez, 6, 7 anos. Bom, meu pai tinha uma grande conexão com os deuses e ele sempre soube que você era um pouco diferente. Se Tyr te confirmou e meu pai achava que você tinha algo a mais, possivelmente você tem o sangue de Tyr nas suas veias. É, Eu Fale tá. logo antes de eu explicar outra questão. É algo que eu precisava te contar. Primeiro, pela minha lealdade a você, e segundo, porque eu acho que só a tua sabedoria consegue me conter. Eu não sei se eu sei lidar com isso. Bom, isso é uma situação um pouco complicada. É tipo a segunda vez que eu ouço falar sobre isso só. Mas não que a minha sabedoria possa te guiar no momento em que eu não sei muito o que fazer. Meio que, sim, parece que você tem uma conexão além e que deve ter cuidado. Depois que se conectamos demais aos deuses, principalmente, parece que quando você tem sangue com ele, as coisas começam a ficar fora do controle depois de um tempo. É como se, ao que eu entendi, os deuses, pouco a pouco, buscassem um espaço de tornarem-se mais reais e presentes ao nosso lado e tomassem a força e o corpo dos seus daqueles que mais se conectam com ele. Já sentiu algo desse tipo antes? Exatamente da forma que você descreveu. Eu já tive um momento em que eu não sabia se eu ou eu era Tyr. Ele olha pra cima meio pensativo, você ainda tá lá, né, Arik? Você não tinha dito que ia se Sim, afastar. sim. Ah, beleza. Ele Tô olha só assim, ali em cima, tem observando. ele olha assim meio que pra cima pensativo e fala assim: "Você precisa ter muito cuidado, Igna. Eu nunca vi isso acontecer e eu não sei como te ajudar nesse caso, mas eu sei uma pessoa que, na verdade, eu não sei se ela vai poder te ajudar. É o seguinte, há muito tempo atrás, meu pai me contou algumas coisas. Ele aponta daí de cima para uma casa abandonada que fica um pouco afastada da cidade, mas tem várias casas que ficam um pouco afastadas da cidade. Essa não é a única, tá? E ele aponta para uma casa que você vê que ela é destruída, o telhado dela é todo destruído e ela é velha, acabada. Tem muitos anos. Tá vendo aquele local? Hum, Um dia meu pai disse que em uma noite de tempestade nasceu uma criança ali. Essa criança brilhava, tinha os olhos brilhantes, como se fossem relâmpagos. E a criança chorou muito forte.
um grande raio caiu na casa. Todos lá dentro, a parteira, os pais da criança, todos eles morreram com a descarga. Mas a criança não. Meu pai disse que foi até lá e, junto com outras pessoas, resgatou a criança das chamas e da casa que estava caindo o seu teto e tinha um grande buraco nela. Eles só viram a luz, o brilho, todo o raio antes. O Thorne é essa criança. Ele ganhou esse nome em homenagem a Thor. E sempre foi dito que ele tinha um laço de sangue bem próximo. Parece que a mãe do Thorne teve uma época que, em uma tempestade, desapareceu. Ela voltou tempos depois grávida da criança. Quem eu chamei de o pai da criança é só o que a gente ficou falando pro Thorne, para falar que ele tinha um pai, mas na verdade era o pai da mãe dele que tava lá cuidando dele também quando ele nasceu. Ela não tinha marido. Ninguém sabe como ela engravidou. Dizem que Thorne é muito mais próximo do que qualquer pessoa de um deus. Eu não sei se ele pode te ajudar. Thorne não sabe muito bem disso. Sei que ele sente. Não dá pra negar que ele sente que ele tem algo a mais, algo diferente de todos nós. Mas conto isso a você pra falar que se vocês são iguais, que tente sempre se manter perto dele. Vocês sempre foram perto e eu acho que tinha algo a mais mesmo. Essa conexão entre vocês dois pode ter gerado esse parentesco assim com deuses, pode ter gerado essa conexão que vocês se tornaram um pouco mais próximos. Então, Eu só quero que vocês se cuidem. eu sempre achei que fosse apenas empatia por nós dois não termos família. Cara, quando o Cigarro tá contando essa história, eu rio muito, velho. Eu rio muito. Ah, A única coisa que me passou na minha cabeça foi que o raio bateu tão forte na cabeça de Thor que ele ficou burro. Você tá meio que rindo ali, meio que de canto, e o Sighart vai falar: O que foi, Arik? Por acaso ouviu alguma coisa estranha? Ah, está tudo bem, Sigurd. É que, na verdade, a realidade é mesmo estranha. E, por mais estranho que isso seja, realmente devemos nos preparar. Apenas rio do destino que muitos, ou talvez poucos, de nós nos qual seria a palavra certa? Nos espera, nos... Não sei. Não vou usar espera, vou usar espera. Ok. E nesse momento eu puxo meu machado, eu tô indo pra casa de um cara. Eu vou terminar por aqui. Ok. Ah, então é isso, Igna. Tentarei conversar um pouco também com a Dagmar para ver se nós entendemos mais sobre a posição sanguínea, tanto sua quanto a do Thorne, e entender o que poderia acontecer. Por favor, eu vou precisar disso. Tem momentos que eu sinto vontade de apenas deixar o meu lado de Tyr me tomar. Principalmente agora contra o Njord.
Então está bem. Entre nós aqui, deixa eu perguntar algo para você, Marcos. Oi. Claro, não tem que seguir a mesma coisa, né? Mas na série Vikings, não é nenhum mistério que o Ragnar sempre falou que ele seria descendente direto de Odin. Uhum. Aí, ele e o Ivar têm aquela parada de quando eles meio que correm perigo, os olhos deles ficam mais escuros. O olho do Ragnar, se eu não me engano, é até um pouquinho verde, mas às vezes está muito azul escuro. Isso. Você teria algum lance místico, já que você tem uma descendência de ti? Algo não tão significante, mas algo assim místico? Ah, fisicamente, nunca. Pelo menos nunca descrevi, nunca pensei nisso pro Igner, mas o frenesi que ele entra em batalha talvez seja. Porque se reparar, Interessante, quando eu tô interpretando o Igner, ele é diferente quando tá em batalha. interessante. Ok. Bom, então o Arik saiu daqui. O Sighart fala isso e ele só toca aí no seu ombro, Ignar. E a Karen ela vai falar: tem cuidado, Ignar. Eu não tenho uma conexão assim. Sei que vocês têm conexões maiores, tanto você quanto o Sighart, mas a sua parece ser um pouco mais expressiva. Mas eu não quero que você tome o fim igual ela não fala. E ela começa a se afastar para ficar olhando para as estrelas. É, eu sei. O Sighart ele olha assim pro céu também e vai falar: bom, é isso, Igna. Espero que tudo se resolva o mais rápido possível. Agora temos que focar no nosso futuro, na nossa missão. Que o inverno nos aguarde. Está bem. Vai sair daí, Igna? Uhum. Tá, você começa a sair, você vê que meio que o Sighart tá olhando pra cima de um lado e a Karen tá olhando pra cima de outro. Só os dois olhando pro céu. Eu sei o que significa que cada um deles tá olhando pra algum canto. Não, tá olhando meio que pro céu, assim, meio que olhando as estrelas. Ok. E você vê, assim, um pouco de neve já caindo. Parecem só estar aproveitando essa vista.